Verdes são os campos da cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, de ervas os mantens que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração, isso que comeis não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. E ervas vos mantens que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração. Verdes são os campos da cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, e ervas os mantens que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração, isso que comeis não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. Mesmo em tempos de guerra e de pandemias várias, continuamos a falar de cultura. Dessa expressão sempre difícil de definir por palavras, mas que está inscrita no espírito dos homens e das mulheres e, especialmente, se nos referirmos à cultura imaterial, essa matriz que nos acompanha desde o nascimento e nos liga aos nossos antepassados e aos lugares onde vivemos os primeiros tempos e se perpetua e acompanha pelas nossas vidas. É esta identificação que nos permite integrar o modo de ser e de vida e distingue cada comunidade e cada povo de cada outra comunidade. E podemos falar de um país, ou no caso de Portugal, com uma riqueza invulgar no que ao intangível respeita, a regiões e até a aldeias, com as suas tradições próprias, formas de falar e de expressar a sua religiosidade para com o divino ou para com a natureza. Falemos hoje da Aldeia Nova de São Bento. Através do livro de José Saúde, ficámos a conhecer este recanto do Alentejo e um pouco da sua história. A aldeia que já é vila e que nos anos 50 chegou a ter perto de 9.000 habitantes. Hoje, os aldeanos, como carinhosamente se designam, serão muito menos, mas as suas tradições mantêm-se. Francisco Barão é natural da Aldeia Nova. Vive hoje na margem sul e é um exemplo de homem à semelhança de centenas de milhares de outros alentejanos que saíram da sua região para procurar uma vida melhor e não esqueceram as suas raízes. Francisco Barão tem 65 anos e é natural da Aldeia Nova de São Bento, concelho de Serpa. Terminou a instrução primária com 9 anos e nesse mesmo ano começou a trabalhar. Era necessário ajudar a criar os irmãos mais novos, como então se dizia. Trabalhou no setor primário e secundário até aos 20 anos, à altura em que foi incorporado na Marinha de Guerra Portuguesa. Aí, entre várias tentativas de começar os estudos e outras tantas desistências, conseguiu finalmente, aos 27 anos, então com a 4ª classe da instrução primária, levar a bom termo a iniciativa e 12 anos depois terminava o estágio da licenciatura em Ensino da Geografia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Nessa altura sai da Marinha para se dedicar ao ensino, onde permanece. É formador de professores pelo Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua, tendo, nessa qualidade, desenvolvido algumas ações de formação. É coautor de manuais escolares para o 9º ano do ensino básico. O associativismo foi sempre uma atividade paralela. Em 1983, com mais 9 camaradas, foi fundador do Clube Praças da Armada, onde atualmente exerce o cargo de Presidente da Assembleia Geral e prepara, em coautoria, um livro sobre a história do clube. Em 2016, entra para o grupo coral e etnográfico Amigos do Alentejo do Feijó como cantador e, atualmente, para além de cantador, pertence à direção da associação. Francisco, muito boa noite.
Obrigado por aceitar conversar connosco neste programa. Concorda com algumas coisas que aqui dissemos? Boa noite, Fernando. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Fico-lhe muito reconhecido, enfim, por este convite que me faz para falar um pouco do que são as nossas origens. Reconheço inteiramente a veracidade do que elenca aí na sua introdução. Muito bem. Apesar da Aldeia Nova de São Bento ter perdido muitos dos seus filhos que desbravaram o mundo, e em especial para a margem sul, é lícito dizer que as tradições se mantêm por lá? É lícito dizer que as tradições se mantêm e estou até convencido que povo sem tradição será um povo com pouco futuro. É necessário que as tradições se mantenham. Um dos exemplos que temos é o canto alentejano, que no caso concreto da Aldeia Nova de São Bento se mantém, enfim, com uma pujança que faz inveja a outras regiões e que, por exemplo, nós gostaríamos de ter também na nossa região e infelizmente não temos. Eu penso que existem 3 grupos de canto alentejano. Sim, eu diria 4. Existem 2 masculinos, um feminino e um juvenil. Maravilha, isso é extraordinário, não é? Fantástico. E é muito importante porque alguns dos que já hoje fazem parte dos grupos adultos começaram precisamente no juvenis e no ensino do canto nas escolas. E será que nas escolas se mantêm miúdos interessados no canto? Miúdos e miúdas, porque hoje em dia também há mulheres a cantar. Ao que julgo saber, e das conversas e das notícias que vão chegando, quer através do Paulo Ribeiro, do Pedro Mestre, e, enfim, David Pereira e outros monitores do cante, as crianças continuam muito interessadas na aprendizagem do cante nas escolas. Isso é muito bom, sem dúvida. O Francisco ainda trabalhou nos campos? Trabalhei e durante muito tempo. Eu fiz a 4ª classe, como disse, com 9 anos, e nesse mesmo ano eu comecei a trabalhar. E olha que não era um trabalho fácil. Mesmo para um miúdo de 9 anos, não mesmo para um se dava um trabalho duro também. 9 anos, cavador de enxada. Portanto, cavador de enxada com um horário completo, uma jornada, enfim, digamos que era qualquer coisa. De muito duro. De muito duro. Quanto ganhava? Recorda-se? Recordo-me perfeitamente, ganhava 15 escudos por semana e 5 litros de grão de bico ao final do mês. E quantos anos trabalhou como cavador? Pouco tempo, porque na realidade o meu pai terá reconhecido que era demasiado duro para uma criança de terra idade. E muito violento, e depois, enfim, arranjou-me outras ocupações no mesmo patrão. Mas, portanto, tudo ligado à mesma agricultura? Tudo ligado à agricultura, portanto, estamos a falar do setor primário da atividade. Fantástico, enfim, é extraordinário, como muito possivelmente muita gente estranhará que as crianças com 9 anos já trabalhavam em situações de tanta dureza como essa, não é? Ou nos dias de hoje. E eu não estranho que as outras pessoas estranhem, Fernando, porque eu próprio às vezes tenho até alguma dificuldade em perceber coisas pelas quais nós passámos nessa altura. Ainda tenho o privilégio de ter a minha mãe connosco. Bom. Ela tem 94 anos e há coisas que eu preciso que ela me confirme. Esta, por exemplo, uma delas, e ela confirma, portanto, tenho... às vezes nós podemos até duvidar de algo, enfim, de tanta dureza como é possível, e ela confirma-me exatamente. E recorda-se se havia mais miúdos a trabalhar consigo? Era prática comum. Todos os filhos dos trabalhadores, que nós dizíamos trabalhadores rurais, não tinham outro futuro que não fosse começar a trabalhar no campo. Aliás, recordo o meu pai na altura dizer que ele já nos tinha dado a 4ª classe a nós, coisa que não lhe tinham dado a ele, portanto, para trabalhar no campo não precisava de mais instrução. Sendo assim, não é de estranhar que milhares, centenas de milhares de alentejanos do interior tenham procurado
uma melhor vida, procurado emigrar para o estrangeiro ou até para as zonas de Portugal, onde a industrialização estava a requerer mão de obra, mas isto coincidiu também, portanto, não só o facto de ser um trabalho extremamente duro e muito mal remunerado, mas coincidiu também com a industrialização, a mecanização da agricultura, que lançou no desemprego enorme quantidade de gente em todo o lado, não é? Porque os campos acabaram por ser trabalhados com as máquinas agrícolas, não é verdade? Claro, e de alguma maneira essa mão de obra que começa a sobrar nos campos que constitui o êxodo rural que vem alimentar a indústria, depois de facto na cintura industrial de Lisboa. Pois bem, não deixa de referir de novo, de facto, este trabalho do José Saúde, em que ele descreve a aldeia não só, enfim, pelas suas gentes, a forma de conviverem, a forma das crianças crescerem, dos seus entretenimentos, mas também todas estas situações muito dramáticas. De qualquer modo, enquanto criança, tem algumas ideias ou algumas memórias de coisas boas da aldeia? Tenho, claro que sim. Recordo que quando se lê o livro, eu vejo essas personagens todas que caminham pelo meu cérebro. Eu estou a vê-las, algumas delas. Ainda hoje mantém amigos do seu tempo de infância? Ainda hoje mantenho amigos do meu tempo de infância. Ficaram lá ou vieram também para fora? Alguns lá. Alguns ficaram lá, outros vieram também, mas relativamente ao tempo que lá passei, guardo gratas recordações. Isto parece contraditório com aquilo que eu disse há pouco, que quem teve uma vida tão dura e começou a trabalhar, enfim, com a idade que eu comecei, numa atividade tão dura, parece contraditório que se guarde memórias felizes desse tempo. Não lhe sei explicar, não sei como é que isto é possível. Sei que sim, que guardo gratas recordações da minha infância, da minha meninice, e apesar das dificuldades, talvez possamos aplicar aquela máxima segundo a qual o que não nos mata torna-nos mais fortes. Talvez tenha sido essa dificuldade que me tenha transformado num resistente que, apesar de já muito tarde, não é? Como o Fernando falava na introdução, com 27 anos eu ainda tinha a 4ª classe e 12 anos depois já tinha terminado licenciatura, estágio, enfim, já estava num... Foi de uma persistência enorme da sua parte para uma tentar resiliência, melhorar. como agora se diz, não é? Agora claro. dizemos todos muito resiliência, talvez seja evidente. aplicado. Eu queria fazer-lhe uma surpresa. Muito bem. Temos aqui uma pessoa connosco que é da sua aldeia também, da aldeia Nova de São Bento, e tem muito orgulho da sua terra, por aquilo que ela nos refere muitas das vezes, não é? Ela é a Raquel Ferreira, que trabalha connosco já há alguns anos e que é a responsável pela imagem gráfica não só deste programa e também pela gravação, mas é também a responsável praticamente por todas as capas que nós produzimos e portanto, em 7 ou 8 anos já andará muito perto das 1000 capas que ela terá feito e, portanto, é muito a imagem da nossa editora também. E sei que ela gostaria de lhe fazer uma ou duas perguntas. Com todo o gosto. Olá, boa noite, Francisco. Antes de mais, agradeço também pelo convite para ter vindo aqui fazer esta pergunta a um conterrâneo meu. Muito gosto. Assim sendo, também de Vila Nova de São Bento, eu gostava de saber se, ainda que jovem, guarda memórias das emblemáticas festas das Santas Cruzes. Obrigado, Raquel. Boa noite também. Claro que sim. Guardo imagem e participar também nos cânticos, que são cânticos religiosos, enfim, dessa manifestação, e portanto ainda participei em algumas dessas manifestações religiosas. Da minha vivência ficou muito, também se calhar por eu trabalhar com o lado estético, não é? Ficou muito a imponência dos altares, portanto, o visual de toda a festa das Santas Cruzes. Gostava também de saber se ainda mantém contacto com a aldeia e se visita as festas, se às vezes vai lá. Sim, mantenho contacto com a aldeia, até porque tem lá uma casa. As festas, infelizmente, já há muito tempo que não vou,
há numa altura que não é para nós, não temos grande disponibilidade para lá ir. O nosso grupo foi já convidado para lá ir participar, não é? Nas festas das Santas Cruzes, mas como depois é à noite, enfim, o grupo já tem uma idade, escalão etário, um pouco já avançado, de modo que fomos uma vez, mas nunca mais, o grupo nunca mais voltou. Mas já que fala na festa das Santas Cruzes, agradeço-lhe a pergunta também para referir o seguinte: as festas das Santas Cruzes são, porventura, das manifestações religiosas do canto alentejano, aquilo que nós consideramos o canto religioso mais antigo. Aliás, há um depoimento de Luís Madeira, o traldiano, de Gema, como nós diríamos, segundo a qual estes cânticos da festa das Santas Cruzes remontará à Batalha do Salado, portanto estamos a falar século XIV, 1340. O que é muito curiosa esta questão, porque quando se fala na possível origem do canto alentejano, do canto gregoriano, ora, o canto gregoriano como canto a vozes polifónico data do século XVIII, não é? E só terá sido instituído pelo Concílio Vaticano II já no século XX. Se o Luís Madeira tem razão nesta sua pesquisa, estes cânticos remontam ao século XIV, veja a diferença. Sim, eu sei que é uma tradição muito antiga e eu, enquanto aldeana também, que vivi lá até mais ou menos aos 18 anos, é uma coisa que para mim era muito marcante, sempre a época, até porque coincide com o meu aniversário, então a época das Santas Cruzes é uma das memórias mais emblemáticas para mim, não se pode falar da aldeia sem se falar da festa. Pronto. É, e eu agradeço-lhe muito este bocadinho e as suas respostas e também o convite para participar do programa. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Francisco, penso que talvez seja interessante ouvir agora o grupo de que faz parte, o Grupo Coral Etnográfico Amigos do Alentejo, do Feijó, na moda Não Quero Que Vás à Monda. Este é a partir de um CD que me ofereceu e que eu agradeço e que tem por título Alentejo e Almada de Mãos Dadas. Vamos então ouvir o grupo em Não Quero Que Vás à Monda. Não queiras ficar devendo quem não paga nesta vida ao meu lindo amor, paga na outra e morrendo. Não quero que vás à monda, nem à ribeira lavar, só quero que me acompanhes, ó meu lindo amor, no dia em que meu casar, no dia em que meu casar, hás de ser minha madrinha. Não quero que vás à monda e ao meu lindo amor, nem à ribeira sozinha. Quando a mocidade passa à minha rua cantando, venho-me assomar à porta, ó meu lindo amor, volto para
Não quero que vás à montanha, ó meu lindo amor, nem à ribeira sozinha. Continuando então a nossa conversa com Francisco Barão, agora sobre a sua colaboração no livro da doutora Ana Durão Machado, Feijó, Meu Lindo Feijó, que se debruça essencialmente sobre o grupo coral e etnográfico Amigos do Alentejo do Feijó. Por que o seu empenho neste grupo etnográfico de cante alentejano? Bem, cantar sempre cantei, não é? Como, enfim, como bom alentejano. Onde é que aprendeu a cantar? Transporte. Excelente pergunta. O meu pai só me autorizou a cantar depois de eu começar a trabalhar. Portanto, a partir dos 9 anos. Como comecei Mas antes já cantava também, só que não era autorizado. Mas não era autorizado, cantávamos sozinhos. E nós, os rapazes, ouvíamos os homens na taberna ou nos encontros que ele tinha, ficávamos à porta porque não estávamos autorizados a participar. Quando comecei a trabalhar, aí o meu pai já dizia, não, o filho agora já trabalha, então já pode participar connosco no canto. E a partir dessa altura cantei. Mantive sempre alguma ligação a alguns grupos. Com este grupo foi, como sabemos, a inscrição do canto na lista de patrimónios imateriais da Unesco teve uma outra repercussão. E como aí tinha mais algum tempo disponível, então pensei que sim senhor, agora desta vez ia dar o meu contributo mais ativo num grupo coral. Mas, segundo eu percebo, o Francisco também toca algum instrumento. Sim, guitarra clássica. E onde é que aprendeu? Sim. É um autodidata? Eu sou um autodidata, sim. Tive algumas aulas de guitarra e pronto, e a partir daí ia como curioso que um autodidata tem que ser, aí fui aprendendo. Muito bem. Este grupo de amigos do Alentejo, no Feijó, não é só um grupo de cante, porque há uma preocupação vossa, penso que muito sua, talvez, mas muito provavelmente também de todos os outros membros, com indumentária ligada aos trabalhos agrícolas. Portanto, há toda essa preocupação de mostrar e de manter vivas algumas destas culturas ligadas à forma como cada elemento no seu próprio âmbito social se vestia. Sim. E, portanto, vocês têm esta preocupação e o grupo mantém, digamos assim, esta forma também de manifestação cultural. Sim, a etnografia, só para uma pequena correção, não foi uma proposta minha. Quando eu entrei para o grupo já era um grupo etnográfico. Nós representamos cerca de 14 profissões, ceifeiro, o traje de domingueiro pobre, domingueiro rico, o moço do monte, que era uma espécie de moço de recados, aquilo que falávamos há bocadinho, era a pessoa responsável, o almocreve, o ceifeiro, o aguadeiro, o porqueiro, vaqueiro, enfim, todo esse conjunto de profissões que na altura faziam parte da vivência do mundo rural e que nós hoje transportamos com os nossos trajes. Muitos destes membros do grupo também foram trabalhadores agrícolas? Muitos foram trabalhadores agrícolas e alguns envergam o traje da profissão que exerciam. Isso é extraordinário, não é? Considera haver da parte dos poderes públicos sensibilidade para a manutenção do vosso grupo e de outros grupos com estas preocupações culturais? Sinceramente, não. E um dos problemas que eu acho que o cante alentejano tem hoje é porque não tem figuras públicas, tão pouco no poder político, que deem a cara pelo cante. Nós temos feito já há um tempo a esta parte, uma proposta nos fóruns onde discute cante, que basicamente se baseava em duas ideias fundamentais. Criar um grupo de trabalho, se quisermos, o nome aqui é irrelevante, mas que funcionasse junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Para quê? Para, através da rede consular do nosso país, estabelecer parcerias, protocolos em que houvesse um intercâmbio entre os patrimónios imateriais do país, qualquer que ele fosse, Zâmbia, Congo, enfim,
por aí, entre eles e nós, em que viria um grupo representando um património material deles ao nosso país e nós iríamos, quem diz nós, diz um grupo de canto alentejano, a esse país representar o canto alentejano. Simultaneamente a este grupo que trabalharia junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, um outro que trabalhasse também com o Ministério da Cultura, porque cultura estamos falando, não é? E, portanto, se não houver a continuação da prática e divulgação, o dia em que deixar de haver prática e divulgação do canto deixa de ser património material e passa à memória coletiva. Claro. E nós não queremos que isso aconteça. E da parte das pessoas, da parte do público, vocês têm muitas exibições, muitos espetáculos onde participam, não é? Sim. Da parte do público em geral, há de facto uma adesão, nota-se que as pessoas gostam, apoiam, incentivam o vosso trabalho? E sobretudo, ali na nossa região, nós temos um público muito atento aos nossos espetáculos de cante. Aliás, costumamos até dizer, e já temos tido alguns comentários, segundo os quais o público do Feijó é extraordinário para ouvir canto. Ouve canto com uma atenção que é, enfim... Vocês sentem-se em casa? Nós sentimos em casa, naturalmente. O povo do Feijó e do Laranjeiro acolheram-vos como sendo naturais dali mesmo também. Absolutamente. Francisco, o tempo está a terminar e, portanto, terminamos esta conversa convidando todos os amigos do Canto e do Alentejo a estarem presentes amanhã, dia 5 de março, às 15h30, num convívio com o José Saúde, autor do livro sobre a Aldeia Nova de São Bento, a propósito do seu livro e das memórias e histórias que ele conta, e também o vosso grupo, o grupo Amigos do Alentejo, que estará presente então no auditório da Junta de Freguesia do Feijó, amanhã, dia 5 de março, às 15h30. Obrigado por este momento. Esperemos que a gente possa encontrar-se mais vezes a propósito destas questões tão interessantes. Hoje o nosso programa contou com músicas e canções do José Afonso, Em Verdes São os Campos, um poema de Luís de Camões, do álbum Traz Outro Amigo Também. Não Quero que Vás à Monda, um CD com o título Alentejo e Almada de Mãos Dadas, do grupo coral e etnográfico Amigos do Alentejo do Feijó. E ainda vamos ouvir o José Mário Branco e Companheiro, do álbum Margem da Certa Maneira. Quando um Homem se Põe a Pensar é um programa das edições Colibri em colaboração com a Rádio Horizonte FM. Gratos à Raquel Ferreira pela gravação e imagem gráfica, ao André e ao Manuel Monteferro pela produção técnica e pela divulgação, ainda à Helena Gil pelo apoio informático e aos companheiros da emissão na Rádio Horizonte FM. A todos uma boa noite, com saúde, com muita saúde. Companheiro, aqui estou para te falar. Estas paredes me tolhem os passos que quero dar. Uma é feita de granito, não se pode rebentar. Outra de vidro rachado, para as duas pernas cortar. É companheiro, resposta te quero dar. Só tem medo desses muros quem tem muros no pensar. Todos sabemos do pássaro cá dentro a querer voar. Se o pensamento for livre, todos vamos libertar. Acostumei à cor desta negra solidão. Já o preto que vai bem, já o branco ainda não. Não sei quando vem o vento para me levar de aviar. É companheiro, respondo do coração. Ser sozinho não ensina nem de rato de porão. Faz também soprar o vento, não esperas o tufão. Põe sementes do teu peito nos bolsos do teu irmão.